Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gamagel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje vou ensinar vocês a como baixar as coordenadas geográficas dos endereços do país, tá? Usando a base, a malha do IBGE de 2022. Fique pro vídeo. O IBGE, ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão oficial e ele divulga bastante dados do que ele faz, os levantamentos e os estudos dele. O que acontece? O IBGE tem muita informação, tem muito dado, principalmente gerado durante os levantamentos, né, os censos, que são realizados de 10 em 10 anos, né, geralmente, e ele vem disponibilizando esses dados para nós aos poucos. Né? Então vão tendo ali as análises, vão tendo as divulgações, as organizações, né, dos dados, e eles vão nos divulgando ali para a gente poder baixar, estudar, analisá-los e tudo mais. Um desses dados, né, eu apresentei para vocês no vídeo passado, foi lá da parte de delimitação de ruas, né, vias e tudo mais. E agora vou fazer para vocês aqui mostrar como baixar esses dados, os dados de coordenadas geográficas dos endereços. Então o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos aqui nesta página, que eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês baixarem. Não falo para vocês procurarem no site do IBGE, nas buscas, porque o site ele é muito complexo. Tá? Tem muita informação, porém você tem ali alguns dados que são muito difíceis de serem encontrados. Tá? Então isso daí é normal no site do próprio IBGE, isso daí é relativamente comum, porém eles oferecem os dados. E uma característica que eu gosto até dos dados do IBGE é que eles são disponibilizados brutos, né? Com algumas pesquisas fáceis, você consegue ter ali mapas que são gerados por portais e tudo mais, mas eu, particularmente, para trabalhar com geoprocessamento, para trabalhar da forma que eu quiser mesmo, eu gosto de usar os dados brutos. Então, eles fornecem esses dados para a gente. É um pouco difícil de encontrar, um pouco também difícil de entender, tá? Porque é muito dado, é muita informação, só que são muito completos, né? Então são informações ali, são materiais que nós podemos usar das mais diversas formas. Bom, então eu estou aqui no site, tá? No Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, e a primeira coisa que eu vou fazer é baixar esse dado aqui, o dicionário, em XLS. Então ele é um dado como se fosse uma legenda, tá? Em Excel, para ser usado aqui para a gente entender os dados que vão ser disponibilizados ali dos logradouros. Então esse aqui é o arquivo, eu já baixei, tá? Então você clicando aqui em dicionário, ele vai baixar para você, você salva onde você quiser, e com o Word ou com o LibreOffice você consegue abrir. Então nós temos na coluna A variável, né, o código da unidade federativa, né, do estado ou do distrito, né, Distrito Federal, o código do município. Então esse código do município ele é o quê? Ele é o código que ele vem dentro lá da tabela do setor censitário. Ele é um código que você é utilizado para fazer a identificação do município em relação ao IBGE. Código espécie, que é a espécie de endereço, então ele vai ser um domicílio particular, domicílio coletivo, estabelecimento agropecuário, entre outros, tá? Ele tem essas 8 classes, categorias. A latitude e a longitude, tá? E aqui o nível de geocodificação, então é endereço com a coordenada modificada, apartamentos em o mesmo número de logradouro, endereço coordenada estimada, endereço originalmente sem coordenadas ou coordenadas inválidas, tá? Ele tem aqui uns assuntos, né, algumas observações. Face de quadra, localidade e setor censitário. Setor censitário, ele dentro de uma cidade, para facilitar o levantamento da população, para o levantamento das informações, o IBGE pega aquele município
e ele divide esse município de acordo ali com com a logística, com uma metodologia que ele tem, né, até para facilitar ali o direcionamento das pessoas que estão fazendo o levantamento, tá? Então, em cidades grandes, geralmente ele é amarrado aos bairros, tá? Ou às vezes pega um ou dois bairros, mas geralmente o bairro é um setor censitário. Em cidades menores, ele vai ter ali a distribuição em alguns bairros, que acabam compreendendo algumas regiões, ou então, quando a cidade é muito pequenininha, o setor censitário vai ser em área urbana e área rural, ou área urbana, distritos e área rural, e por aí vai, tá? Então, aqui a gente tem essas informações que virão para nós aqui no nosso trabalho, aqui na nossa pesquisa. Voltando ao site do IBGE, nós podemos abrir em arquivos por unidade de federação. Tá? Se a gente clicar, vai abrir uma nova página. E ele vai trazer aqui para a gente baixar em zip, tá? Em arquivo compactado, dados do estado todo. Então, virão os dados de todos os municípios do estado. Você pode baixar dessa forma. É um arquivo muito pesado. Então, se você for trabalhar uma grande área e tudo mais, pode baixar por esse aqui, não tem problema. Ele é a mesma coisa, é o mesmo arquivo do município, tá? Só que o que acontece? Ele vai pegar todos os municípios do estado. E é muito dado, é muita informação, né? Então, eu sugiro até você fazer a pesquisa por município. Por município, você tem os estados, né? Então, cada estado aqui lá vai ter como se fala aqui, uma setinha, né? Onde você clicando nessa seta, ele vai te colocar, vai te listar os municípios. Como que eu descubro qual município que é o que eu quero trabalhar? Bom, vamos pegar aqui em Pernambuco. Você vem no cidadesibge.gov.br e pesquisa a cidade de Pernambuco que você gostaria de saber. Vou pegar aqui Petrolina. Tá? A gente tem Petrolina de Goiás e Petrolina, município de Pernambuco. Eu clicando nele, ele me dá o código do município. 2611-101. Tá? Então eu faço aqui um copy, eu copio. Vou aqui, coloco um Ctrl F, desculpa, Ctrl V. Já achei os dados aqui de Petrolina. Como eu digo, né, as informações do IBGE elas são muito complicadas de se achar. Né, por isso, porque ela trabalha muito em código, em setor censitário e tal. Então você tem que ir de uma base de referência para outra para você conseguir entender essas informações. Clicando nele, vai liberar aqui para baixar e você põe para baixar esses dados. Aqui na pasta, né, então está o meu arquivo pasta compactada. Ele é um arquivo até que leve, porque ele é uma planilha em Excel. Você faz, né, para extrair esse arquivo, você pode extrair aqui e tal. E eu abri aqui uma pastinha, tá, com os dados do levantamento aqui que a gente baixou. Então ele vai carregar para mim esses dados e a gente já vai abrir depois como abrir no QGIS. Bom, então nós temos aqui, né, a planilha que nós baixamos. Então temos o código da unidade da federação, né, vai ser Pernambuco. Código do município, tá, que a gente escolheu Petrolina. O código da espécie, né, o tipo de logradouro que é. Então você pode chegar e levantar aqui para ver que tipo de logradouro que é. As coordenadas, latitude e longitude em coordenadas decimais. E aqui nós temos, né, o tipo de coordenada, o nível de geocodificação. Tá? Então nós temos as informações. Aqui, nesse momento, você pode até, se quiser, separar alguns dados. Tá? Então, por exemplo, a gente tem o número 1, você pode até reclassificar, né, de acordo. 1 é domicílio, o 3 é estabelecimento agropecuário, por aí vai. Você pode fazer essa alteração aqui já direto nessa planilha. O que eu não indico, né, é mexer nesses dados de latitude e longitude, porque são a geocodificação, são as coordenadas que vão ser usadas para o QGIS entender em que local que está esse logrador. Agora aqui no QGIS, vamos fazer a forma de incluir essas informações
georreferenciar aqui no nossa área de trabalho. Então a gente vai em camada, adicionar camada de texto delimitado. Você vai abrir teu arquivo CSV. Você pode também, se preferir, pegar esse arquivo em CSV e salvá-lo como texto separado por tabulações, tá? Ele virá um pouco mais organizado até. Quando você exporta, né, vai abrindo direto o CSV, você precisa fazer uma etapa anterior, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou mostrar. Ele vem como default formato de arquivo, né? CSV, mas pode ser também delimitadores personalizados, que acho que fica até melhor. Ele vem como default tabulação. Só que no caso aqui a gente está vendo que as colunas elas estão sendo separadas por ponto e vírgula. Então eu chego e seleciono o ponto e vírgula, ele já vai me organizar a tabela da forma que eu quero. Então a latitude, a gente está aqui, a longitude nós temos aqui, tá? E os dados do levantamento. Nesse caso, tá? Você não vai ter que colocar o separador decimal e a vírgula. A gente está considerando o separador decimal como ponto, tá? Isso aqui é muito importante. E você tem que deixar o SRC como Sirgas 2000, que é o CRC oficial do governo brasileiro, tá? Do IBGE, do INCRA e tudo mais. E ele tem que ser em coordenadas decimais geográficas, tá? Então não é o Sirgas 2000 UTM, é o Sirgas 2000 coordenadas geográficas. Esse é o mais importante, tá? Se você colocar como coordenadas UTM, ele vai entender totalmente errado e ele vai fazer a inserção num local nada a ver do espaço em branco aqui do QGIS. Tá? Então, o importantíssimo é você deixar o SRC certo para poder fazer essa inclusão de dados. E aí você põe em adicionar. Ele vai adicionar, vai gerar um layer aqui de vetor, tá? Em pontos, com os dados que foram levantados para Pernambuco, aqui para Petrolina. Tá? Então todos os logradores vão estar aqui, tá? Então ele já gerou esse ponto e você pode exportá-lo, tá? Ele não, nesse caso aqui ele não criou um shapefile. Então você para criar um shapefile você tem que colocar exportar e guardar elementos como. E aí você salva aqui na sua área, né, onde você está trabalhando aqui, logradouros. Por que eu digo que é muito importante você trabalhar com um pouco de arquivo? Olha o peso que tem esse arquivo aqui que nós estamos trabalhando. Vocês podem ver que é o mesmo arquivo, mesmos pontos. Ele é muito pesado, ele tem muita informação. Então, quanto mais informação, mais vai requerer do seu computador, mais vai requerer do QGIS. Tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, só para Petrolina, tá? Então, imagina uma cidade como São Paulo, por exemplo. Petrolina, não que Petrolina seja pequena, mas imagina uma cidade como São Paulo, uma cidade ali, Rio de Janeiro, onde tem milhões e milhões de habitantes, Guarulhos e por aí vai, né? Campinas, cidades muito, muito grandes. Esse arquivo fica muito pesado, o processamento fica muito pesado. Uma cidade média, uma cidade que tem uma relevância, uma cidade que é grande, como Petrolina, ela já tem 201.233 pontos que são carregados aqui no nosso QGIS. E aí você pode trabalhar da forma que você quiser, você pode categorizar as informações, né, em relação ali ao tipo do logrador, tá, conforme lá a tabelinha. Então você pode fazer uma escala de cores, quero saber o que é residencial, quero saber o que é agrícola, por exemplo, domiciliar, onde você tem mais logradores domiciliares. Tem aqui, eu quero outros tipos de logradouros. Você consegue fazer esses filtros, consegue gerar seus mapas. E aí até colocar aqui um Google Earth atrás, né, um híbrido. E nós temos os dados, ó. Aqui, ó, tanto de ponto que nós temos, né? Para Petrolina, tá? Então, ó, isso aqui é tudo domiciliar, se eu não me engano, eu deixei só um, né? Mas eu posso colocar todos visíveis.
E olha só, tanto de informação que nós temos só para Petrolina, olha que bacana. E ele está já referenciado em Cirgas e você pode gerar seus dados, você pode gerar ali mapas de kernel, né, de calor, compilar essas informações, gerar outros e outros dados de acordo com o que você precisa. Podem ver aqui, ó, a densidade de logradouros, né, de faixa de logradouros dentro de uma parte urbana, né, que parece ser um bairro, que não seja nem Petrolina, é um bairro de Petrolina. Olha o tanto de logradouro. Bom, pessoal, é isso. Essa aqui é mais uma aula falando aí um pouco sobre esses dados do IBGE. Tem muita coisa boa do IBGE. Tem que dar uma garimpada. Aos poucos eu vou falando para vocês. Tem muita informação mesmo. Tá? E tem que saber pesquisar, tem que saber procurar, tem que saber interpretar. Né? Como eu disse, a gente tem aqui os dados bem completos, porém você tem que ter muitas vezes uma legenda aqui para poder entender o que esse dado significa para você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Né? Deixe o seu like aí no vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. Eu estou sempre respondendo. Esses dias eu estou com muita correria de trabalho, então os vídeos às vezes saem um pouquinho mais tarde, dou uma atrasadinha, mas estou voltando a postar aí, porque eu gosto bastante de ter essa interação com vocês, de estar também mostrando mais e mais ferramentas de geoprocessamento, que é sempre muito bom. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima. Convido vocês a se inscreverem no canal. Toda semana a gente tem vídeo, né? Esses dias eu dei uma falhadinha, mas temos vídeo direto. E também a conhecer nosso site www.gamagel.com e ver o serviço que nós prestamos aí para o Brasil todo. Obrigado e até a próxima.